A nuvem desempenha um papel fundamental e a de Google oferece uma importante série de vantagens competitivas. Fiquem com Edmundo Costa, Latam e VP&GM e Alberto Oppenheimer, Solutions and Sales da Google Cloud Latin America, que falarão da aliança entre ambos e a importância da nuvem para qualquer organização. Continuamos. Há 2 meses, anunciamos uma extensa aliança com Google. E a relação do mercado latino-americano foi extraordinária. A resposta demonstrou que o mercado vê as possibilidades que ambos, negócio e pessoa, podem ter com essa nova automatização que está entrando na relação com a Google. E segundo, vimos um entusiasmo em pessoas que expressaram que a combinação da robótica com as capacidades de Google Cloud na área da analítica e automatização pode acelerar a expansão da tomada de decisão inteligente na nuvem. Com isso, é um prazer ter conosco hoje, Digital for 2021, Alberto Oppenheimer, líder em soluções Google Cloud na América Latina, para falar do poder que vai trazer para os nossos clientes na região. Alberto é um profissional com muita experiência para liderar a implementação da digitalização do Enterprise em toda a região da América Central até o Brasil. Com isso, bem-vindo, Alberto. Oi, Edmundo, muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Excelente. Alberto, no teu papel como líder de soluções como o Google na América Latina, tem a oportunidade de falar diariamente com clientes em toda a região. O que está acontecendo? Excelente pergunta, Edmundo. Primeiro, eu diria que a velocidade da digitalização, que existia antes da pandemia, se acelerou de forma exponencial. E o significado da digitalização é diferente para cada indústria. Temos a sorte de falar com clientes diversas. Por exemplo, quando falamos com retail, a digitalização é definida, por exemplo, em como o Lobby Channel pode ajudar a acelerar os objetivos das empresas de retail. Ou se fala em saúde, a telemedicina, hoje em dia é uma obrigação das indústrias desse segmento. Ou quando vai falar em serviços financeiros, o banking. Todas as empresas pensam em como transformar o seu negócio digitalmente, o que gera basicamente 2 requerimentos. Primeiro, como estão os dados de machine learning, e segundo, como utilizar os sistemas core. É necessário, então, ver como estão os sistemas para aproveitar a capacidade digital. Esse é um dos objetivos que vamos conseguir através desse programa. Bom, foi uma resposta muito importante da pandemia. Sempre houve um grande interesse de automatização, investimentos, mas na pandemia houve mais clareza. Como você mostrou a aliança na América Latina nesse contexto que estamos vivendo na pandemia? Bem, a aliança nesse momento é muito importante, porque o que temos visto é que nossos clientes têm alguns desafios. A fronteira de cloud computing estão evoluindo. No início dos anos 2000, vimos o software e valores para gerenciar na nuvem e também usar um browser. Depois, o seguinte ponto é a infraestrutura, o data center como serviço, que basicamente ter computadores com menores custos, gerenciar com um terceiro especializado. Então, são os clientes que têm que fazer esse tipo de serviço. As organizações requerem competir. Um dos temas mais relevantes são ter processos eficientes. São 3 dimensões: processo interno, e é
aí onde antes se trabalhava a automatização, o conceito de RPA focalizado em back-office, mas nos demos conta de que quando damos mais valor aos clientes é quando falamos em processos de front office, atenção de clientes, na parte de retail, banco, telecomunicação, serviço público. A performance desempenha um papel fundamental. Então, imagine um cliente que vai pedir um empréstimo num banco para um serviço online. A velocidade é chave. E é onde vimos os maiores retornos de investimento. Temos um cliente em comum na América Latina, que começou os trabalhos de automatização de back-office, mas depois, quando se deram conta que podiam automatizar a gestão da demanda e preços em tempo real, se deram conta disso que era uma vantagem competitiva diante dos seus competidores e, obviamente, aumentaram todos os processos de front office automatizando. Eu acho que tudo isso, a análise de dados, toda a robótica, digitalização, está trazendo uma fonte de dados incrível, que é a força que eu acho que Google está trazendo à nossa relação. Não somente isso. Os milhões de dólares, bilhões de dólares que a Google investiu na inteligência artificial, no machine learning, é uma ferramenta-chave. E, do nosso lado, Automation pediu milhares de dólares para toda a sua tecnologia robótica na nuvem. Então, na sua opinião, o que significa ir junto ao mercado? O que podem esperar os clientes de nós com esses grandes planos que temos em tecnologia? Edmundo, Google investiu muito, principalmente para entender os dados no nível básico e como as máquinas podem usar isso. Por exemplo, no início, o Google começou a entender palavras, mas não era suficiente. Teria que entender sentenças, frases, que é o que as pessoas entendem. E começamos isso num call center, além de entender frases, precisamos entender conversas. Então, quando podemos automatizar a informação? Quando um cliente usa produtos de Automation Anywhere, além dos processos, ajuda que as empresas tenham capacidade de prever e tomar decisões em tempo real. Por exemplo, se você tem um especialista em empréstimos, ou que faz reconciliação dos problemas dos bancos, usa a plataforma Automation Anywhere. Um cliente que temos em comum, o que permitiu foi reduzir as reservas diárias, criando um impacto positivo em cash flow. Antes disso, usava um algoritmo manual, não era preciso, e quando juntamos altas tecnologias, podemos obter benefícios para todos. Roberto, eu acho que esse é um dos pontos-chave que eu vejo na Google. A Google traz uma visão de indústria, onde aplica análise de dados da machine learning artificial e é diferente de outros provedores de cloud. Conte um pouco sobre essa versão, como você a vê, caminhando pela América Latina. Olha, eu gostei muito dessa pergunta, porque é um sonho trabalhar em indústrias há muitos anos. E agora, que isso parece ficção científica. Nuvem, quem ia imaginar que faríamos esse tipo de coisa? Então, é uma realidade, ninguém tem dúvida. Subir o sistema nuvem. Mas agora é o momento de pensar como automatizar os processos, utilizar tecnologias de machine learning. Os sites de informação se mudaram muito e retorna o dinheiro de uma forma muito mais acelerada. Os especialistas na indústria estão desenvolvendo soluções de indústria, alavancando as tecnologias do mercado e simplesmente, num prazo muito curto, criam um alto valor para o cliente. Vou dar um exemplo. Como fazer o prognóstico da demanda? Esse é um tema muito importante. Retail, serviços financeiros, telecomunicações e a solução da indústria
O prognóstico da demanda permite fazer as demandas dos produtos baseados em Machine Learning, inteligência artificial, que identifica com precisão a demanda do cliente sem necessidade de que as empresas tenham que fazer tanto trabalho, alavancando, e temos mais de 10 mil, o que aconteceu, e vamos transformar com esse tipo de soluções e permitem que as empresas implementem o conceito de data dreaming e dar um melhor serviço aos clientes com muito mais celeridade. Vimos um pouco de como você vê isso do end-to-end solution para um cliente que quer esse serviço. Bom, estamos dando uma visão única para os clientes. Basicamente, há 3 processos muito simples. O primeiro, usar dados para poder identificar que processo poderia ser automatizado. Alguns deles serão para reduzir custos, outros para a parte da competitividade. Automatizar, acelerar o processo para um empréstimo bancário. O segundo é pensar qual é a melhor forma de automatizar. Automation Anywhere tem ferramenta de mining e de forma instantânea. Então, em alguns casos, podemos eliminar mais intermediários, em outros, automatizar o processo mais rápido. O terceiro ponto é, quando automatizamos o processo, usamos a força que o Google tem para ver como podemos melhorar a automatização e o processo de end-to-end. Então, o que acontece quando os clientes entendem o valor da Automation Anywhere do Google? Significa uma maior área de oportunidade para ser mais eficiente e entrar num ciclo de melhora contínua. Se falamos de e-commerce, por exemplo, temos que considerar um dos temas básicos que tenha uma boa gestão ágil para os clientes, para que comprem seus produtos, que entregados a bom tempo, e temos que ter também uma correta previsão da demanda, como falávamos anteriormente, para que realmente possamos calcular tudo o que temos que ter, um instrumental para ter tudo na hora certa. A base do nosso partnership é associar-nos com os clientes na primeira fase da automatização, mas depois, um passo adicional, como já falamos sobre o e-commerce. Nós falamos muito do ciclo virtuoso da automatização. Quando você começa a digitalizar, automatizar dados, isso gera cada vez mais oportunidades para novas possibilidades de automatização e expansão. Vemos isso com os clientes. 1 ou 2 processos de back-office, como você mencionou anteriormente. Depois cobrem as possibilidades de automatização em front-office. E isso cria um ciclo virtuoso de cada vez mais inovação, mais automatização. E me leva à próxima pergunta. Eficiência e redução de custos é sempre o que atrai o cliente, a automatização, mas eu acho que automatizando processos de back-office, front-office, conectando tudo isso, deve ser visto como uma forma, só uma forma para conseguir automatizar toda a operação. Qual é o benefício que você vê na automatização, no back-office, no front-office, integrados numa unidade digital? Excelente pergunta. Eu acho que o que é fundamental é entender que a velocidade de poder executar esses processos é uma vantagem competitiva para cada uma das indústrias. A eficiência é o principal. Como você disse, ser eficiente é o nome do jogo que tiveram as empresas. O que contamos de retail anteriormente, se você troca um produto de lugar, isso gera fidelização dos clientes. E a fidelização, com mais eficiência, então vão estar melhor preparados para aumentar as vendas. Um exemplo da indústria, manufatura. Solicitamos componentes para a produção e os problemas de entrega da forma adequada, o mais rápido possível e as demandas necessárias para produzir. Chegaremos a ter provedores
para a demanda dos clientes. Então, no fim das contas, a eficiência está associada a reduzir custos, mas também está conectada com o time to market, time to service, a entrega dos produtos e, sobretudo, ter previsibilidade. Sim, isso me lembra um exemplo. Temos um cliente que se maneja de uma forma enorme, com máquinas automáticas, refrigerantes, e quando tinha um problema de uma das máquinas, tinha que levar um call center, ele fazia uma série de perguntas, dava um ticket, e aí outra pessoa ligava, levavam muito tempo para resolver esse assunto, entender o problema e dar uma resolução. Uma resolução ao problema. Hoje em dia, essa mesma problemática pode ser resolvida de uma forma automática, utilizando um chat, um bate-papo, onde no chat existe uma captura da informação, uma análise da conversa, utilizando ferramentas como o Google Voice, para poder rapidamente captar a informação e dar uma resolução sem envolver seres humanos e sem demorar, sem atrasar o tempo da resolução. Vemos como um problema que poderia demorar dias pode ser resolvido em minutos. O ponto, eu acho, o ponto-chave para vocês que estão ouvindo essa conversa, muitas dessas coisas parecem ficção científica. Pensar que há não muito tempo, empresas operando processos de missão crítica, de produção na nuvem, teria parecido ficção científica. Mas é a realidade hoje. Muitos dos nossos clientes operam com todos esses processos de robótica. 80% dos nossos novos clientes selecionam operar na nuvem. E isso, há 5 anos atrás, teria sido ficção científica. Então, o ciclo de inovação está sendo comprimido. Então, eu acho que o resto, para todos nós, é como entender, garantir e acompanhar essa grande aceleração de inovação que está ocorrendo no setor. Vou mudar um pouco agora a temática e vamos falar sobre o futuro. Temos uma visão de como queremos que o processo de negócios evolua como serviço, onde as pessoas possam ter processos de transações em curto tempo. Como damos essas transformações? Como conseguiremos essa missão de processos de negócios como serviço? Edmundo, excelente pergunta. Para implementar esses serviços, temos que fazer 2 coisas, basicamente. A primeira, temos que atrair a infraestrutura das aplicações através da automatização do cloud. Como já comentamos, é uma realidade. Mas o segundo, que é o mais importante, que é a automatização dos processos, podem ser usados usando plataformas, Automation Anywhere, em conjunto com o Google Cloud. E, como você disse, a tecnologia mudou dramaticamente. E, então, temos que aumentar, automatizar os processos e acelerar o time to value, para que o cliente tenha logo os seus benefícios. Os clientes o que querem é saber onde podem ter mais valor em pontos de contato com o cliente. Perfeito. Muito entusiasmado. Acho que essa palestra foi muito interessante e aprendi muito. E gostaria de saber se tem algum assunto, alguma coisa a dizer para concluir. Antes de mais nada, estamos encantados de estar aqui na Argentina, trabalhando com vocês. Acho que há 3 elementos que resumem o nosso partnership. O primeiro é que temos uma visão conjunta de
como as nossas organizações podem dar uma vantagem competitiva aos clientes, que permitam atualizar os processos online de forma digital, eficiente, com a previsibilidade dos negócios. O segundo é que a visão é possível devido à pergunta profunda colaboração da técnica que temos entre as equipes de engenharia a nível global e América Latina. E, por último, nossas organizações trabalharão em conjunto com os clientes, porque o sucesso vai ser cliente a cliente, indústria a indústria, ajudando a transformar tudo internamente e com os clientes. O mundo que temos pela frente é uma oportunidade. E muito obrigado por participar dessa palestra. Foi um prazer, Alberto. Muito obrigado. Obrigado.